Sabe, medir se um patrocínio deu certo ou não é um baita desafio, principalmente hoje em dia que tudo muda o tempo todo. Como é que dá para saber se aquele investimento realmente valeu a pena? Essa é uma pergunta que deixa muita marca e muita equipe assim numa sinuca de bico. E olha só que dado curioso. Quase metade de todos os patrocinadores simplesmente não têm um sistema para acompanhar o retorno dos seus investimentos. É isso mesmo. Quase metade das empresas está, na prática, investindo meio que no escuro, sem ter uma forma clara de saber se o dinheiro está sendo bem usado. E isso leva a gente para a pergunta central de toda essa análise. Poxa, se o jeito tradicional não está funcionando para todo mundo, tem que existir uma abordagem melhor, né? Mais estratégica. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá, a solução começa com uma mudança de foco, sabe? Sair de uma sigla que todo mundo conhece para uma outra que talvez seja novidade, mas que é muito, muito mais poderosa. Vamos colocar lado a lado o ROI, que é o retorno sobre o investimento, e o ROO, o retorno sobre o objetivo. Bom, ROI, todo mundo já ouviu falar, né? É aquela ideia de que para cada real investido se espera um retorno financeiro direto. Só que a fonte que a gente analisou chama isso de termo inadequado. Por quê? Porque nem toda empresa mede o sucesso assim. Muitas vezes, o objetivo de um patrocínio não é a venda imediata. Pode ser construir o nome da marca, criar uma imagem positiva, alcançar um público novo. O valor, nesse caso, vai muito além do dinheiro. E aqui a diferença fica bem nítida. De um lado, o ROI, olhando só para o financeiro, para o dinheiro que volta. Do outro lado, o RO, o retorno sobre o objetivo, que tem uma visão muito mais ampla, mais estratégica, totalmente alinhada com as metas daquela parceria específica. Então, a grande sacada é essa. Com o RU, o sucesso é medido com base em objetivos que foram combinados direitinho desde o começo. Isso cria uma clareza, uma responsabilidade, tanto para a marca quanto para a equipe, sabe? Garante que está todo mundo remando para o mesmo lado. E essa citação da nossa fonte resume isso perfeitamente. Pensar em ROI não é só medir o que já passou. É, na verdade, criar um mapa, um roteiro para o sucesso que guia a parceria inteira desde o primeiro dia. Beleza, já entendemos a ideia, mas e na prática? Como a gente coloca isso para funcionar? Vamos começar com a primeira parte do nosso kit de ferramentas, que foca nos números, nos dados concretos, nas ações que a gente consegue rastrear. A pesquisa quantitativa é sobre dados que a gente pode medir. Ela não pergunta a opinião, ela rastreia o que as pessoas fizeram de fato. Quantas pessoas foram ao evento? Quantas clicaram no link? São esses números que formam a base da nossa análise. É o quê do comportamento do público. E no mundo digital, então, nem se fala, né? A gente tem uma riqueza de dados. Dá para medir quantos visitantes o patrocínio levou para um site, o número de curtidas, de compartilhamentos num post, ou até quantas pessoas baixaram o aplicativo da marca. Mas não é só de internet que a gente vive. As métricas do mundo físico também são super importantes. Coisas como o número de pessoas presentes no estádio, a quantidade de produtos de um patrocinador que foram vendidos lá na hora e, claro, os clássicos números da audiência na TV. Tudo isso são dados quantitativos valiosíssimos. Só que os números, sozinhos, só contam metade da história. Vamos agora para a segunda parte do nosso kit, onde o foco muda das ações para os pensamentos, para os sentimentos, para as opiniões que estão por trás de tudo isso. A pesquisa qualitativa vai fundo na cabeça do consumidor. O objetivo aqui é entender a percepção do público. O que eles sentem sobre a marca que está patrocinando? O patrocínio mudou a opinião deles de alguma forma? Para conseguir essas respostas, as pesquisas costumam focar em algumas áreas-chave. Por exemplo, a gente pergunta se as pessoas lembram de ter visto a marca, se já compraram algum produto dela antes e, o mais importante, se elas estão mais propensas a comprar no futuro por causa daquele patrocínio. Essas perguntas ajudam a gente a entender não só se a parceria foi vista, mas se ela foi sentida e se tem o poder de influenciar as decisões lá na frente. E o legal de ver essa tabela é perceber o nível de detalhe que essas perguntas podem chegar. A gente não pergunta só você gostou, mas algo como o logo do time ali do lado do logo da marca fez você prestar mais atenção no anúncio? Isso dá pra gente uma visão muito mais profunda do que realmente funcionou na parceria. Bom, com os dados quantitativos de um lado e os qualitativos do outro, chega a etapa final, que é talvez a mais importante de todas. Transformar todos esses dados numa história que faça sentido, que seja convincente. É aqui que o verdadeiro valor aparece. E uma coisa que é crucial lembrar é que patrocínio é um jogo de longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O sucesso raramente acontece da noite para o dia. A melhor abordagem é criar um ponto de partida no primeiro ano e depois ir medindo o crescimento e as mudanças nos anos seguintes. E essa linha do tempo aqui ilustra essa jornada perfeitamente.
A gente começa estabelecendo uma foto do momento inicial. Depois, acompanha o progresso em relação àquela foto. E, por fim, analisa a eficácia geral comparando com os objetivos que a gente definiu lá no comecinho de tudo. Então, para a gente amarrar tudo, o processo completo para contar a história de um patrocínio de sucesso tem 5 passos bem claros. Primeiro, defina objetivos claros com ROI. Depois, colete os dados concretos e também as opiniões. Analise tudo isso numa perspectiva de tempo e, finalmente, use essa combinação para construir uma narrativa poderosa de sucesso. No final das contas, o caminho é esse. No mundo que não para de mudar, a capacidade de usar dados para contar uma história clara e com impacto não é só um diferencial. É o que realmente gera resultados e prova o verdadeiro valor de uma parceria. E a pergunta que fica é: qual história os seus dados estão esperando para contar?